sobre rejeição que eu vim falar hoje com vocês. E por que é tão importante falar sobre rejeição? Porque a rejeição, ela é uma das bases da baixa autoestima. Por trás da rejeição, então, nós temos 3 pilares. Quais são esses pilares? A sensação de não ser bom o suficiente, de que tem algo de errado com você e de que não merece ser amado. Esses 3 pilares, então, constituem a rejeição. E quando nós carregamos, então, esses pensamentos e essas sensações, nós temos a tendência a buscarmos situações sabotadoras para a nossa vida. Isso porque, dentro de nós não conseguimos aceitar que nós merecemos coisas boas para a nossa vida, por não se amar. Então, nós temos uma tendência a entrar em relações que certamente não serão saudáveis, tanto em situações de amizade, em situações românticas. Tendemos a entrar também em trabalhos que não condizem e, de repente, nem fazem tanto sentido assim para a nossa vida, a termos dificuldades financeiras. Porque, no fundo, o sentimento de rejeição é uma autorrejeição, ou seja, uma rejeição por você mesma, por não se aceitar como é, por ter dificuldade em se amar. Então, nós temos essa tendência a buscar essas situações sabotadoras. E quando essa rejeição surge? Ela surge lá na infância. Então, para que uma criança ela aprenda a se amar, ela precisa primeiramente receber esse amor. Então, dos pais ou dos cuidadores. Quando ela se sente nutrida por esse amor de forma incondicional e suficiente, ela vai aprendendo que ela pode se amar. Mas quando esse amor ele não chega até você, não chega até esta criança, e geralmente não chega, porque os pais, eles também podem não ter recebido esse amor de maneira incondicional e suficiente na infância deles. Então, eles também têm essa dificuldade em expressar esse amor, em doar esse amor, em viver esse amor. Então, a criança, ela começa a sentir essa rejeição. E essa rejeição, ela pode ser de uma maneira mais intensa, como quando um dos pais sai de casa de maneira abrupta ou violenta, ou ela pode se dar de uma maneira mais sutil, como quando a criança ela recebe muitas críticas, quando ela recebe muitas comparações negativas. Então, às vezes, os pais, numa tentativa de modificar o comportamento, de melhorar o comportamento do filho, têm uma tendência a comparar com outras crianças. Então, olha lá como aquela criança, como fulaninho, consegue se esforçar, como é inteligente. E dentro da criança, no íntimo dela, vai gerando a sensação de que ela não é suficiente, de que ela não merece ser amada, ela não consegue perceber o reconhecimento dos pais pelo esforço que ela faz. Então, pode surgir, inclusive, aí também o perfeccionismo. Então, ela dá o seu melhor, não é suficiente, ela começa a entender que tem algo de errado com ela. Então, se tem algo de errado com ela não é boa o suficiente, logo ela não merece ser amada. Forma-se, então, os 3 pilares da rejeição. E quanto mais rejeição nós temos dentro de nós, mais rejeição nós tendemos a atrair para a nossa vida, para confirmar estas certezas que carregamos dentro de nós. Então, as emoções e os pensamentos negativos, eles buscam se expandir dentro de nós. Então, por exemplo, uma pessoa que vive uma situação de rejeição na infância, talvez muitas situações de rejeição na infância, ela tenderá a buscar relações onde ela também sofrerá essa rejeição. Então, pode ser relações abusivas, pode ser relações que não são saudáveis, onde vai ter inclusive até violência, e até que ela limpe dentro dela essas emoções negativas e esses pensamentos negativos de rejeição, certamente ela sairá de uma relação abusiva e entrará em outra relação abusiva. Então, quando a pessoa ela não se ama, ela vai buscar esse amor fora dela. Então, daí surgem essas relações com muito apego emocional, de repente um ciúme muito excessivo, né, tentando preencher um vazio dentro dela, que na verdade não tem como ser preenchido por outros, né, a não ser por ela mesma. E pode ser também em relação ao trabalho. Então, a pessoa vai buscar muito trabalho, vai buscar muito status, de repente muito conhecimento. É como se ela tivesse que provar para o mundo o seu próprio valor. E ela pode até ter um sucesso profissional, um sucesso financeiro, mas ainda não vai ser suficiente. É como se ela tivesse sempre que estar buscando, porque é um buraco emocional e ele não se preenche com coisas, nem com status, ele se preenche com o próprio amor.
Então dá para perceber a importância de se trabalhar a rejeição, né, na vida da gente. E como nós podemos trabalhar a rejeição com a EFT? Então, para sentir tudo isso, todos esses pilares, então, da rejeição, certamente a pessoa vivenciou situações onde ela se sentiu rejeitada, ela não se sentiu suficiente. Então, nós vamos, em cada cena, em cada uma dessas situações, nós vamos liberar a carga emocional dessas situações. Ao limpar a carga emocional dessas situações, dessas experiências vividas, a pessoa começa a ter um novo olhar sobre si mesma, porque ela vai cada vez mais entrar em contato com o amor profundo dentro dela. E quanto mais nós temos amor dentro de nós, mais brilhante o mundo se torna. Isso porque, quanto mais amor nós temos dentro de nós, nós buscaremos relações mais saudáveis, né? Que estejam em sintonia com esse amor. Nós buscaremos trabalhos que façam mais sentido com nós, conosco, né? Com a nossa caminhada. Nós buscaremos, então, situações que façam realmente sentido e que entrem em sintonia com esse amor. Então, inevitavelmente, nós atrairemos coisas e situações melhores para a nossa vida. Então, agende um horário com um de nossas terapeutas e descubra o poder da EFT na sua vida. É transformador.